Gostaria de, em nome da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, lhe dar 2 brindes, 2 presentes. Um deles é aqui, esse bonito DVD do pastor Gilson Brito. Pastor Gilson, que apresenta o programa A Voz da Profecia, tanto no rádio como na TV, e é o evangelista da Voz da Profecia também, de A Voz da Profecia. O Quarteto Arautos do Rei o acompanha nas suas peregrinações, não é? Pelo Brasil, pela América Latina, até por outros países também, fora deste perfil da América Latina. Um grande pregador, e ele preparou 15 temas maravilhosos sobre Paulo, mensageiro da cruz. Vou virar aqui ao outro lado, aqui estão listados os temas, não dá para ler, eu vou ler alguns. Paulo e a lei. Então, o que Paulo fala sobre a lei? O que Paulo fala sobre a idolatria? O que Paulo fala sobre o batismo? O que ele fala sobre a morte? Então, vá pedindo aí. Você já tem o telefone na tela, você pode ligar pedindo seus DVDs. Pastor Luiz Gonçalves está aqui preparando 20 temas, ou preparou 20 temas sobre a verdade. A verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre o milênio, tema bem interessante, o que a Bíblia fala sobre isto. Você poderá ter esses 2 brindes ligando para cá, o telefone já apareceu por aí. Aparece também o telefone do nosso WhatsApp para você pedir por ali. E o telefone vai ficar aparecendo de vez em quando aqui enquanto eu estiver falando, tá bom? Para você anotar e depois fazer o seu pedido, até para presentear alguém, você pode pedir isso e nós vamos ficar muito contentes em compartilharmos a palavra desta forma. Compartilhar a palavra é o nosso negócio aqui, né? Nós estamos cada dia passando um capítulo da Bíblia com você. Este capítulo 54 é pequeno, tem 7 versos. O capítulo anterior tinha 6 versos, mas sempre com mensagens poderosas. E este capítulo aqui tem uma história. Eu já falei para você que eu gosto desses capítulos que tem uma história. E a gente vai descobrindo a história e depois Davi fala, outros falam também. Mas esta é uma história muito interessante. Aqui vai falar, o tema, né, é sobre injustiça. Já foi injustiçado? Já foi injustiçado? Já percebeu que alguém passou a perna em você? Aquele funcionário da empresa que você ensinou, animou e tudo mais, e ele então puxou o seu tapete, pegou o seu lugar. Injustiça, né? Ou aquele filho que você investiu mais, é o filho que mais lhe deu trabalho. Não é? Ou o cônjuge com quem você estava casado há 20, 30 anos, de repente trocou você por uma pessoa mais nova. Não é? Isso é uma injustiça, injustiças que a gente vê por aí. Um amigo que você conta os seus segredos, abre o seu coração e de repente ele começa a usar esses segredos contra você. Espalhar os segredos, isso vai trabalhar contra você. Justiça, né? A gente neste mundo aqui vai ter muitas aflições. A gente neste mundo aqui vai ter muitas decepções, muitas injustiças vão nos acompanhar. E a vida inteira, se não foi reconhecido, talvez deveria ter sido. Mas sabe-se lá, se você fosse reconhecido também, como você estaria hoje, né? O importante, a gente tem que estar ligado com Deus. A pessoa mais importante do universo pensa o que a seu respeito? Isso é importante saber. A pessoa que mais vale, o ser mais precioso do universo, o Criador, o Mantenedor, o Salvador, o que é que ele pensa de você? E Davi passa por uma situação de uma injustiça tremenda. Os ifeus, que era um povo que estava sendo atacado pelos filisteus, Davi, você sabe, tinha lá um grupo de soldados que o acompanhavam, né? Os valentes de Davi. E Davi soube que os ifeus estavam atacando, os filisteus estavam atacando os ifeus. E a sua lavoura foi toda roubada pelos filisteus. E isso significava um banco ser roubado numa pequena cidade e que não houvesse seguro, né? E o dinheiro daquelas pessoas, todas as pessoas, o dinheiro ficou perdido. Eles perderam isso, eles estavam sem comida na cidade. Eles roubaram tudo, levaram. A economia dos filisteus era essa. Roubaram, eles não plantavam, não cuidavam de gado, eles roubavam dos outros e viviam assim, essa era a economia deles. E esses zifeus sofreram, Davi com os seus homens chega lá, não é, na região para tentar defendê-los dos filisteus. E o que acontece? Os zifeus vão até Saul e dizem para Saul: você está procurando Davi?
Mas pois ele está lá na nossa região. Aí vem o exército. Veja como Saul era meio malucão, né? Ele traz todo o seu exército para prender Davi, para matar Davi. O assunto era matar Davi. Mas, felizmente para Davi, os filisteus começaram a atacar outra parte do reino e o exército deu meia volta e subiu, foi para lá. Mais tempo Davi ficou por ali. E novamente os ifeus foram lá dizer para Saul. Saul, ele continua lá. Ele continua morando entre nós. Não seria muito bom você ir lá, pegá-lo? Não é isso que você quer? E ele veio novamente com seus exércitos. Dessa vez foi diferente. Ele veio, os ifeus disseram onde estava Davi. Ele ficou acampado com o seu exército e uma noite, Davi juntamente com um dos seus comandantes, né, sai e vai, Abisai era o comandante, e vai até onde eles estavam acampados. E sabe o que aconteceu ali? Ele viu Saul dormindo e todos estavam num sono profundo. A lança de Saul estava ali e também uma bilha de água, um cantil. O seu amigo disse assim, mete essa lança no coração dele, acaba com isso. Você vai ser o rei mesmo. E ele disse, imagina, não vou tocar no ungido do Senhor de jeito nenhum. Ele pega a lança, pega o cantil e sai sorrateiramente, rastejando dali. No dia seguinte ele aparece lá no alto da montanha. E Saul, estavam acordando, e disse para todos os seus soldados, vamos lá, vamos pegar Davi. Esse é o momento, quero falar. De quem é essa lança? E Saul olhou para um lado, para o outro, era dele a lança. De quem é essa bilha de água aqui? Esse cantil? Ele disse, é meu também. Ele disse, eu estive à noite no acampamento. E se eu quisesse matar você, Saul, eu teria matado, mas eu jamais faria isso. Porque você é um ungido do Senhor. Aí Saul chorou e tal, pediu perdão. E eles foram embora e não fizeram nada com Davi. Mas olha que ifeus danados, hein? 2 vezes, caguetaram, dedaram, como a gente fala, é uma palavra mais chula. Mas eles disseram, olha lá, Davi está aí. Você não quer Davi? A primeira não deu certo, a segunda também não deu certo. E Davi mostrou de que lado ele estava, que era um homem honrado, não era aquilo que Saul dizia que ele era. Não é? É esse o contexto. Então, é bacana a gente saber o contexto para poder ler agora o Salmo 23 e tirar aqui algumas dessas lições. Então, 2 assuntos. Davi clama pela sua salvação, não é? E Davi oferece um sacrifício para Deus. Aqui em 7 capítulos, versículos, digo melhor, né? Muito bem. Então, vamos lá? Primeira parte, dos versos 1 a 3, a dor de Davi. Poxa, eu fiz o bem para eles, né? Isso é uma injustiça. Como eu falei no início, né? Você já passou por tantas injustiças, né? E eu também. E como é que a gente reage? Não é uma coisa boa, não. A pessoa está sendo maldade no coração do ser humano. Então começa essa primeira parte, tem a segunda e a terceira parte também, nos versos na sequência. 1 a 3, a dor de Davi, depois o 4 e 5, a confiança de Davi, e aqui no final, o 6 e 7, o triunfo de Davi. Quer dizer, eles queriam o mal e Deus mudou essa questão. Esse também é um salmo de lamentação, e geralmente o salmo de lamentação assim, começa fazendo a lamentação, depois explicando por que está fazendo a lamentação. E aí vem um motivo de gratidão. Geralmente o salmo de lamentação é assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze justiça pelo teu poder. Olha o que esses camaradas estão fazendo comigo. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si, não tem Deus diante de si, por isso que eles fazem isso. Pessoas que não têm Deus na vida, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus que dá regras para a gente viver em comunidade.
Por exemplo, os 10 mandamentos têm regras para você viver em comunidade divina, como me relacionar com Deus, e regras para eu conviver com a comunidade em geral, no vertical, o horizontal e o vertical. São regras. Quando Moisés tirou o povo do Egito, eram escravos. Escravos que já estavam há gerações como escravos. Vários anos. A cabeça já era de escravo. Eles não tinham muita higiene, eles não tinham nada. Moisés teve que ensinar tudo o que Deus falava. Olha, Moisés, fala para o povo não fazer o número 1 e o número 2 aí do lado da barraca. Que eles saiam do acampamento. Leve uma pazinha, faça um buraco no chão. Ali façam 1, 2, tapem e voltem. Porque essas moscas são insuportáveis. Então, regras básicas o povo tinha que ouvir. E Deus tem um livro com regras aqui. Regras para a salvação, regras para o perdão, tem regras para todas as coisas. E quem diga que a regra é uma coisa ruim, não é. Ela nos protege, ela nos dirige. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isto, exatamente isto. Esse tipo de regras estão aqui. Este tipo está aqui. Então Davi tem uma dor tremenda contra mim, querem me tirar a vida, não tem Deus diante de si, não tem Deus. Agora vem a segunda parte, os versos 4 e 5, quando ele fala sobre a confiança de Davi. E ele diz assim no verso 4, eis que Deus é meu ajudador. Ele reclama, fala, quer tirar minha vida, eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor protege a Davi. É Ele quem sustenta a minha vida. Ele retribui o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. O Senhor pune os inimigos. Então, dentro dessa visão da confiança de Davi, nós vemos que o Senhor protege Davi e o Senhor pune os seus inimigos. É isso. Pune com as consequências do mal que fizeram. E aí vem a última parte, que é os 6 e 7. Aqui a gente vê o triunfo de Davi. Davi fará ofertas voluntárias. Davi fará ofertas voluntárias. Então diz assim, ofertar-te-ei voluntariamente. Ofertar-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Então ele reclama primeiro, faz o seu clamor, faz o seu lamento pelas injustiças que foram cometidas contra ele aqui nessa história dos ifeus e dos filisteus e de Saul. Depois ele mostra confiança em Deus e depois ele tem o seu triunfo em dizer que é o Senhor mesmo e eu vou levar para ele voluntariamente os meus sacrifícios. E cada sacrifício não era um sacrifício dele, né? Sacrificar-se para, não era isso. Mas esses sacrifícios indicavam que ele precisava de um Salvador, que ele estava ligado ao Senhor, que ele dependia do Senhor. Então, oferecer-te-ei voluntariamente, eu gosto dessas expressões assim, eu vou oferecer, embora eu não fale, mas eu gosto de ler. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. O Senhor é bom, é benigno, é bom. Do Senhor não vem nada ruim. Então, quando as pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu isso? Deus não podia ter feito lá o pai que matou a filha que matou os pais aí recentemente, e o irmão também. Por quê? Porque foi uma decisão dela. Uma decisão dela de praticar a maldade. A consequência vem para ela. Claro que vai vir para essa pessoa. Entende? E o mundo é assim. O mundo é mau. O mundo é mau. Por isso temos que nos apegar a Deus cada vez mais, para entendermos essas coisas. No mundo tereis aflições, vamos ter que passar por coisas, por injustiças, como foi o caso aqui de Davi. E o verso 7, terminando, ele diz assim, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Eu vejo que Deus está cuidando de todas as coisas. Passa o tempo e as consequências vêm. Felizes aqueles que escolherem as boas sementes, porque as consequências das boas sementes são agradáveis, né? São perfumadas, são coloridas.
enchem os nossos olhos. Então que Deus possa abençoar você. Se você está sendo injustamente perseguido, se pessoas criticam você para derrubar você do seu cargo, derrubar você daquilo que você está fazendo, isso acontece até dentro de algumas congregações, lamentavelmente. Pessoas que queriam um cargo e começam a falar mal. A gente tem que desmerecer alguém para ficar no lugar dele, né? Mas pessoas que falam por trás, pessoas que não têm respeito por nada. Então esses a Bíblia chama de ímpios, que estão fazendo uma escolha para ficarem longe de Deus. Que você possa fazer a melhor escolha hoje. Está sendo injustiçado? Siga em frente. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Não tome veneno para outros morrerem. Toque a sua vida. Siga em frente, olhe para o Pai. Vamos orar por isso? Pai bondoso, nós te agradecemos pela bênção que temos de compreendermos que essas injustiças que nos cercam, elas infelizmente são comuns num mundo onde Satanás quis provar que ele teria um governo melhor do que o teu governo. Não conseguiu. A angústia não vai se levantar a segunda vez, diz o profeta Naum. Nós não vamos ter mais pecado depois que essa história ficar apagada e queimada, porque o nosso senso, o nosso sentido vai ser adorar o teu nome eternamente. Que isto seja o nosso moto, que isto seja o nosso alvo, vivermos ao teu lado e desfrutarmos da beleza da tua pessoa, da salvação de Cristo e do conselho e companhia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.